Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa apresentação da disciplina Projeto Integrador 1, vamos falar um pouco da minha experiência como discente, em um período em que a educação era tradicional e que éramos submetidos a aprender de forma decorada os conteúdos. Diante do roteiro programado, iniciamos a apresentação de acordo com o roteiro proposto. Bom, primeiramente gostaria de começar a minha apresentação me identificando com a minha apresentação, onde meu nome é Jório Barbosa Mário e sou estudante de Pedagogia EAD pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, IFMT. Desde sempre admirei a profissão docente e acredito que ensinar é fundamental para a formação de todas as outras profissões. Apesar de ainda não atuar na área, pretendo, em um breve, transmitir o conhecimento que estou adquirindo ao longo do curso. Bom, nesse terceiro slide eu gostaria de compartilhar, a minha experiência vivida, que foi algo que foi marcante e que a gente traz à memória uma educação bem tradicional na época em que a gente estudava e a gente atuava como discente. E aí eu gostaria de compartilhar uma experiência, marcante que vivi na quinta série, em uma escola estadual no estado do Pará, quando tinha cerca de 12 ou 13 anos. Minha turma tinha entre 30 a 35 alunos, e a professora de geografia utilizava métodos tradicionais de aprendizado, que geravam medo e dificuldades em aprender. Ela era muito rígida e aplicava castigos aos alunos que não respondessem corretamente às atividades, o que nos levava a decorar o conteúdo para evitar punições, dando a falsa impressão de aprendizado. E aí eu trago nessa questão desse desenvolvimento dessa experiência, uma experiência que foi uma experiência que me fez refletir muito, né, sobre a abordagem tradicional, de ensino, e me levou a estudar, a teoria de Paulo Freire, especialmente a sua obra Pedagogia do Oprimido. Freire, nessa obra, ele vem criticar o método tradicional de ensino, que ele chama de educação bancária, ou seja, onde o professor ele é visto como o detentor do conhecimento, que deve ser transferido aos alunos. Ele defende que a educação deve ser um processo dialógico de produção de conhecimento e não uma simples transferência de saberes, onde aprendemos esse conceito dentro da disciplina do curso em Psicologia da Educação, onde podemos ter essa dimensão de conhecimento entre a educação renovada e a educação tradicional. Então, Freire nos dá essa clareza sobre essa questão, essa diferença e essa comparação do ensino tradicional com o ensino renovado que a gente vive hoje. Bom, e aí nessa questão a gente traz, né, sobre, conforme já foi citado, Freire, ele cita na sua obra, Pedagogia do Oprimido, que é um método tradicional de ensino, e dentro dessa aprendizagem a gente entende que o aluno em si ele não consegue ter um aprendizado, mas sim ele consegue memorizar e decorar aquilo que o professor propõe. E a gente entende que isso não nos transmite para o aluno um aprendizado, e sim algo decorativo que ele tem por obrigação,
que é aquilo que o professor ele transmite e oprime o aluno a decorar o conteúdo. É claro que dentro do curso que a gente está fazendo, a Psicologia da Educação, a gente conseguiu entender e compreender, segundo o Freire, né? E aí nós temos outros autores que nos traz sobre essa questão desse ensinamento e desse discernimento de educação renovada e educação tradicional. E a gente é interessante a gente compreender e saber que a educação tradicional, o aluno não consegue ter um aprendizado, ele não consegue se desenvolver, não consegue criar o seu próprio conceito e assim seguir um padrão que o professor determina. Enquanto que a educação hoje renovada, o professor incentiva o aluno a buscar novos conhecimentos, buscar novas técnicas de aprendizado e a criar seus próprios conceitos. E isso é significante e de grande valia para o comportamento e o aprendizado do aluno. E assim eu concluo a minha apresentação, né, onde que a educação ela deve ser um ato de construção conjunta de conhecimento, conforme Freire propõe, onde o diálogo e a reflexão sobre o mundo são essenciais. Então, que possamos ter esse entendimento e compreender que a educação, né, ela nos propõe esse diálogo e essa reflexão para que nós possamos entender e compreender e ter esse discernimento que a educação hoje ela precisa e há uma necessidade de nós termos essa compreensão de criarmos o nosso próprio conceito, termos o nosso entendimento de reflexão e de buscarmos novas técnicas e metodologias de aprendizado para futuros alunos que nos for proposto ao ensinarmos. E aí eu trago a minha referência, onde Freire, né, para finalizar essa minha apresentação. Com tudo mais, agradeço a todos, né, e até mais.